vejamos agora nesta videoaula, vamos determinar o volume contido acima, dentro, na parte interior deste cone e abaixo desta calota superior da esfera. Ou seja, isso aqui se assemelha mais ou menos como um sorvete. Então aqui embaixo o cone é a casquinha do sorvete e essa parte superior é como se fosse o sorvete, a bola de sorvete que foi encaixada aqui na casquinha. Então observe que este volume, primeiro passo, eu tenho que determinar a equação do domínio, e o domínio vai estar situado exatamente aqui onde está o contorno do meu sorvete, o encontro da esfera com o cone. Perfeito? Então, depois que eu faço isso, eu tenho que determinar o volume da esfera neste domínio, determinar o volume do cone neste domínio e daí subtrair o volume da esfera do volume do cone, é o que vai restar. Então, em duas dimensões, para ficar mais simples aqui, então nós teríamos algo assim. Eu teria aqui o eixo X, aqui para cima o eixo Z, aqui está o meu cone e aqui está a minha esfera. Então eu determino primeiro o volume da esfera, vai ser todo este volume aqui, todo este volume é o volume abaixo da esfera. E depois eu vou determinar o volume abaixo do cilindro, do cone, desculpe. E vou subtrair o volume da esfera do volume do cone, vou ficar com o volume interno aqui ao cone e à esfera. Perfeito? Então vejamos a equação da esfera Z2 igual a R2 menos X2 menos Y2. A equação do cone Z2 igual a X2 mais Y2. Então, igualando os dois, eu tenho R2 menos X2 menos Y2 é igual a X2 mais Y2. Eu tenho duas vezes X2 mais Y2 igual a R2, X2 mais Y2 é igual a R2 sobre 2, e isto aqui nada mais é do que a equação de uma circunferência de raio R sobre raiz de 2. Perfeito? Então este é o meu domínio de integração. Então aqui está o meu domínio. Eu vou então desenhar aqui XY. É claro, este domínio está no plano XY, porque a função que eu vou integrar é z igual a f de xy. Portanto, o domínio tem que estar no plano XY. Então aqui está a minha circunferência de raio R sobre raiz de 2. Então aqui é R sobre raiz de 2, aqui é menos R sobre raiz de 2. Então, o primeiro volume da esfera. O volume da esfera, então, é a integral dupla neste domínio, e este domínio vai de menos, então aqui eu tenho atravessando, então se eu quero integrar y primeiro, vou integrar quem? Z igual a f de xy, e z é a raiz quadrada de R2 menos x2 menos y2, é a calota superior, dy
dx. Como varia y? Y varia de menos a raiz quadrada de r ao quadrado sobre 2 menos x2 até mais a raiz quadrada de r ao quadrado sobre 2 menos x2. Como varia x? De menos r sobre raiz de 2 até mais r sobre raiz de 2. Bom, posso passar a coordenadas polares, a coordenadas cilíndricas? Claro que eu posso. Então, isso é integral dupla da raiz quadrada de R2 menos R2, uma vez que é R2 menos, abre parênteses, x2 mais y2. x2 mais y2 é R minúsculo ao quadrado. dy dx, elemento de área, r dr dθ. Ora, neste domínio, como varia r de 0 até r sobre raiz de 2? Como varia θ de 0 a 2π? Muito bem, então, façamos primeiro a integral indefinida da raiz quadrada de R2 menos R2, R dr, que é a primeira integral de dentro, digamos assim. Então, se u, variável auxiliar, for igual a R2, lembrando que o R maiúsculo é constante, então du é menos 2R dr. E R dr, que ali está presente na integral, é igual a menos du sobre 2. Então, aquela integral vai virar a integral da raiz de u vezes R dr, que é menos du sobre 2. Isso é menos meio da integral de raiz de u du, que é u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Então, essa solução é menos a raiz quadrada de R2 menos R2 elevado ao cubo sobre 3. Então, façamos então agora a integral. Então, a integral eu vou pegar menos raiz quadrada de R2 menos R2 ao cubo sobre 3, de 0 até R sobre raiz de 2. Posso inverter trocando o sinal. Isso aqui é raiz quadrada de R2 menos R2 elevado ao cubo sobre 3 de R sobre raiz de 2 a 0. Então, avaliado em 0, isso vai dar R3 sobre 3. R3 sobre 3. Menos a avaliação disso em R sobre raiz de 2. Então, R sobre raiz de 2 elevado ao quadrado dá R2 sobre 2. Então, eu tenho R2 menos R2 sobre 2, R2 sobre 2. Ao cubo, então a raiz de R2 é R, dá R ao cubo, dividido por 2 raiz de 2. Multiplicado pelo 3, que ali se encontra, é R3 sobre 6 raiz de 2. Então, coloquemos aqui 6 raiz de 2. Então, ali agora dá 2 raiz de 2 menos 1, que multiplica R3. Então, quando depois integro dθ de 0 a 2π, então dá o volume da esfera, da parte da esfera, claro, é igual a 2 raiz de 2 menos 1
sobre 6 raiz de 2 vezes 2πr ao cubo. Então, isso nada mais é do que 2 raiz de 2 menos 1, o 2 com 6, 3 raiz de 2, vezes πr3. Então, esse aqui é o volume da parte da esfera. Vejamos agora a parte do cone. Então, a parte do cone, chamemos então aqui V do cone, mas não é o cone completo, é a parte do cone. Então, é, novamente, integral dupla. O domínio é o mesmo, portanto, é de menos a raiz quadrada de R2 sobre 2 menos x2 até mais a raiz quadrada de R2 sobre 2 menos x2 de menos R sobre raiz de 2 até R sobre raiz de 2. Agora, a integral é da raiz quadrada de x2 mais y2 dy dx. Posso passar a coordenadas cilíndricas? Claro. Então, aqui eu tenho a integral dupla de R, raiz de R2 é R, vezes R dr dθ. E aqui, como varia R, de 0 até R sobre raiz de 2. E θ de 0 a 2π. Então, está a integral que descreve o volume abaixo do cone. Então, a primeira integral de R2 dr. Então, é integral, a de fora, de 0 a 2π. A integral de dentro, já vi que deu R ao cubo sobre 3, e agora está avaliado de 0 até R sobre raiz de 2, depois dθ. Então, ó, R sobre raiz de 2 ao cubo é R 3 sobre 2 raiz de 2. Juntando com esse 3, deu então 2π, que é a integral de dθ é θ, de 0 a 2π é 2π, vezes R ao cubo sobre 6 raiz de 2. Novamente o 2. Então, isso aqui é π R3 sobre 3 raiz de 2. Muito bem, então agora 2 raiz de 2 menos 1 sobre 3 raiz de 2. Menos 1 sobre 3 raiz de 2. Então, o volume total que eu quero determinar, então, é igual a 2 raiz de 2 menos 2 sobre 3 raiz de 2 vezes πr ao cubo. Este, então, é o volume que eu estava procurando.